Fala galera do canal, aqui quem fala com vocês é o Edson novamente. Desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Vai lá, se inscreve nesse canal maroto do Kakaroto. Não seja um cara escroto, senão eu te empurro pro esgoto. E hoje a gente vai fazer a nossa análise sincera de Halo 2, certo pessoal? Jogo esse que foi lançado no dia 9 de novembro de 2004 para Xbox One, certo? Hoje a gente já pode jogar ele em todas as plataformas Xbox e também no PC, ok? Eu fechei esse game no xCloud, então eu tive que puxar alguns vídeos que eu gravei para fazer esse review. Então me perdoem se ele não ficar muito variado, ok? Pessoal, Halo 2 trouxe para mim algumas coisas muito importantes que eu não tive no Halo 1, certo? Primeiramente, a parte gráfica ficou bem refinada, tanto do 1 quanto do 2, nessa versão Collection do Master Chief, né? Eu joguei no Master Chief Collection, onde a gente pode alternar entre dois gráficos, tanto do Xbox clássico quanto do Xbox One, certo? E lógico que a gente sempre vai preferir jogar na melhor qualidade possível. A gente tem um desempenho melhor, uma dinâmica melhor dentro da gameplay e também tem CGIs melhores na hora da apresentação. Quando começamos o Halo 2, a gente começa a entender um pouco mais a história, entendendo que Master Chief está sendo condecorado naquele momento pela sua vitória na missão do primeiro game, e estamos vendo a parte também do vilão, né, que é o árbitro, sendo julgado por ter sido derrotado pelo Master Chief e sua equipe de Marines, né, lá no primeiro game. O árbitro, ele está sendo julgado pelo Conselho dos Covenants, né, os profetas, que querem usar o poder do Halo para destruir a humanidade. E ele tem apenas uma chance para não ser sentenciado à morte, cumprir a missão que ele não conseguiu no 1. E o Master Chief tem de novo que derrotar os Covenants, certo? Tentando proteger os humanos e a Terra também. Praticamente eu poderia falar que seria isso, mas não é só isso. O Master Chief, como todos os outros Spartans, são destinados a proteger a galáxia, a nossa Via Láctea, certo? Então, Master Chief tem um papel muito importante, assim como os outros Spartans que não apareceram ainda nesse game, vão ter lá pra frente da história. Bom, vamos lá. Já falei o comecinho, a sinopse, sempre procuro preservar um pouco o que vai acontecer. A gente tem uma jogabilidade muito boa. Então a gente consegue ter gráficos melhores no Xbox One ou no xCloud da versão original. Então eles têm uma alternância, como eu disse, entre gráficos antigos e mais atuais. Eu jogo nos gráficos atuais porque eu acho mais divertido e mais bonito, logicamente. E eu pude perceber que melhorou muito a dinâmica de andar, a dinâmica de atirar. E os inimigos também pararam de ser tão tontos, né? Em alguns momentos eles desligam um pouco a inteligência artificial, ficam parados, estáticos, esperando para receber um tiro. Em outros momentos eles são tão inteligentes que dá até medo deles, cara, porque os bichos é foda. Eles começam a te cercar de um jeito meio esquisito, fica dançando e você não sabe o que vai fazer. A gameplay é bem simples, é um shooter, praticamente um Doom, né? Eu brinco, eu falo que os primeiros Halos parecem muito o estilinho do Doom. Não podemos puxar mira, a não ser miras telescópicas de armas específicas, que são os rifles, né? Tanto os armamentos dos Covenants quanto os armamentos dos Marines. E a gente também tem granadas, granadas de luz. A gente tem um arsenal básico, não é um arsenal muito grande. A única arma que tem diferenciada é uma lança de choque elétrico, que é uma lança que é dos Covenants, certo? Só que dentro de tudo isso que acontece na história, aparece mais um grupo de alienígenas de outra raça chamado Brutus, que vão determinar toda a história para o meio e o fim que acontece lá dentro do game, certo? Na nossa gameplay, a gente não passa o tempo todo com o Master Chief, certo? A gente passa a ver o lado do árbitro, né? O derrotado, aquele que precisa completar a missão e se salvar também do conselho. Gente, é legal porque o Master Chief, como um Marine, ele tem uma habilidade diferente e o árbitro ele tem aquela lança elétrica, né? E a gente vê por dois modos diferentes, podendo usar também armas do Marine mesmo estando com o árbitro, assim como o Master Chief pode usar as armas do Covenant. A gente fica alternando as missões entre um e outro, e isso acaba sendo um pouquinho interessante, essa implementação de gameplay dentro do jogo. Eu vou falar agora os pontos positivos que eu achei e eu vou falar os pontos negativos também, tá? Porque não foram poucos pontos negativos, mas eu tenho a entender que em relação à diversão e ação, o 2 praticamente superou o Halo 1.
Mas, infelizmente, em história e explicação, ele ficou muito raso e deixou muito mais perguntas do que respostas, certo? Então o Halo 1 conseguiu ser uma historinha mais fechada, mesmo não tendo uma gameplay tão refinada, faltando muitos elementos, né? Sendo bem simplesão mesmo, ele conseguiu me completar mais na parte de história, coisa que o Halo 2 ficou muito mais preocupado em seguir sequência, ter sequência na história, né? Tipo, o final acaba mostrando que vai ter uma sequência, do que realmente finalizando aquele arco e aquela situação. Então foi tipo, como se fosse uma DLC do 1, né? Então eu não curti muito essa pegada. Bom, os armamentos estão mais refinados, veículos estão mais fáceis de dirigir, apesar de eu não gostar da mecânica de direção do Halo. Eu acredito que isso daí poderia ter sido melhorado, não poderia ser tão ruim assim, porque a gente tem que movimentar a alavanca para poder pilotar certos tipos de veículo e fica estranho. Às vezes você quer pôr a alavanca para frente, aí você tem que subir para o alto, tem que descer para baixo e fica meio confuso esses movimentos, e na hora de dirigir você fica meio confuso para que lado você deve ir, para a direita, para a esquerda, então você acaba tendo um pouquinho de dificuldade no começo para dominar os veículos. Na parte de ação e de inimigos, a gente tem uma parte bem pobre, porque a gente fica baseado nos brutos e nos Covenants. Não tem muito o que se fazer, cara. É só isso que você tem para enfrentar. Acaba que sendo um pouco repetitivo, essa questão de enfrentar hordas e hordas. Isso acaba tornando o jogo um pouquinho cansativo, ainda bem que ele não é muito grande. E a gente finaliza a nossa campanha dessa maneira, sem muito impacto. Diferentemente do que foi o 1. Então a gente tem que jogar todos os Halo para ter uma ideia de como vai ser cada um. Como eu joguei tudo fora de ordem, eu joguei o 1, zerei, aí joguei o 5, zerei, voltei pro 2 e zerei. Não tem problema, porque o jogo em si, como não tinha dublagem do 1 e do 2, é difícil você entender a história de Halo. Mas não teve muito impacto o Halo 2. Ficou melhor por parte de história, por parte de enredo. Eu gostei do 1 nessa parte, achei sensacional. Fechou bonitinho. E o 2 já ficou muito preocupado em correr logo e terminar aquela história para dar sequência para o 3. Já na questão de ação, de gameplay, com certeza o Halo 2 foi superior pra caramba ao Halo 1, que foi bem café com leite e não teve muita coisa mesmo, certo? Bom, gráficos, como eu disse, são gráficos que são iguais ao do Halo 1, foram otimizados para essa versão aniversário, certo? Então, foram basicamente na média, nem foram muito bons, também não foram muito ruins. Está na média do que foi o Halo 1, que trouxe o mesmo tipo de configuração, jogar no Xbox clássico, com a versão do Xbox clássico, gráfico do Xbox clássico, e jogar na versão Xbox One com gráficos mais bonitos, o que dá um pouquinho mais de alegria para quem vai jogar um jogo tão antigo, de tanto tempo atrás, não jogar uma coisa tão ultrapassada, porque os primeiros Halos já estão meio passados por causa do tempo que eles foram lançados. Pessoal, por tudo que Halo 2 me proporcionou, por toda a ação frenética que ele tem, eu acredito que se eu der uma nota menor que 7, eu estaria sendo muito errado. Mas eu acho que se tiver na média vai ser mais ou menos o que o Halo 1 pegou também. Não foi muito além. Então os dois primeiros Halos, cara, sendo muito franco, não são muito bons. Não conseguem te agradar totalmente. Eu tenho jogado Halo 3, tenho gostado pra caramba. E eu tenho visto evolução na parte do 1 pro 2, pela gameplay e pela ação. E do 2 para o 3, que eu já estou na segunda missão, estou vendo também uma evolução. Efeitos sonoros, ação, diálogos, tanto que está em português PTBR, então fica mais fácil de se entender a história. Os inimigos ainda continuam sendo os mesmos, mas parece que a história está um pouquinho mais homogeneizada. Então quando eu finalizar o Halo 3, estarei trazendo para vocês também minha análise, certo? Qualquer coisa que você quiser adicionar, pode criticar, certo? Porque Halo não é uma franquia fácil de se analisar, é bem complexa, certo? É difícil de você engajar, ainda mais quando você fecha um, depois fecha o 5 e volta, fecha o 2. Então quem quiser complementar aí o que eu falei, quiser dar a sua opinião, pode ficar à vontade, tá pessoal? Grande abraço para todos vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.